Olá, vamos concluir hoje a discussão que vimos fazendo a respeito do texto de Pierre Bourdieu sobre o mito da mundialização e o Estado Social Europeu. Texto este que está no livro Contrafocos. Observamos no vídeo anterior que vamos encontrar aqui um Pierre Bourdieu engajado naquelas questões políticas mais candentes do nosso tempo. E uma delas é aquela que envolve o neoliberalismo. Nesses textos, Bourdieu abandona um pouco aquele rigor, aquele hermetismo que caracteriza muito de seus textos, para se colocar como o pesquisador, mas o pesquisador em ação, ou aquilo que Weber poderia chamar de o homem de ação, e não apenas de o homem de ciência, o homem da ciência. Após fazer a exposição dos mecanismos de violência simbólica que cercam a discussão a respeito do neoliberalismo, discussão esta que procura apresentar o neoliberalismo como a única saída social possível, apresentar o neoliberalismo como uma doxa, como um pensamento inquestionável, como verdade absoluta, Bourdieu começa a discutir também, ou lança algumas reflexões a respeito de como ele compreende o Estado. São reflexões bastante gerais, mas que apontam para uma compreensão institucional do Estado, a configuração do Estado enquanto uma instância que está revestida também de contradições, no interior da qual se processam certos embates. Isto é possível de se verificar quando se observa a leitura que ele tem da burocracia de Estado, ou seja, daquele corpo de funcionários que compõe a esfera estatal. Observará Bourdieu que a burocracia de Estado começa a ser capaz de distorcer as vontades dos dominantes, de interpretá-las e, às vezes, de inspirar políticas. Aqui estamos diante de uma questão bastante interessante do pensamento bourdieusiano. Ele está dizendo o seguinte: embora o Estado seja orientado e hegemonizado ou dominado pela política neoliberal e pelos referenciais neoliberais, no interior desse mesmo Estado configuram-se certos mecanismos de resistência, de tal modo que, no interior deste Estado, se torna possível a construção de políticas sociais ou a resistência a um neoliberalismo mais duro, mais hard. É aquilo que, em outro texto, Bourdieu chamará por a mão direita do Estado e a mão esquerda do Estado. A mão direita do Estado é aquela que procura implementar, através de um corpo burocrático, as políticas neoliberais mais duras em detrimento do social. E a mão esquerda do Estado é aquela parte da burocracia que procura resistir à implementação destas políticas mais duras, de tal modo a garantir um mínimo de Estado social possível. Bourdieu observa, neste sentido, que o Estado é um Estado em disputa. É uma ideia que vamos encontrar, por exemplo, em Poulantzas, no livro Poder Político e Classes Sociais. Dirá ele, o Estado existe sob duas formas. Na realidade objetiva, sob a forma de um conjunto de instituições, como regulamentos, repartições, ministérios, etc., e também nas cabeças. O Estado existe na cabeça dos trabalhadores sob a forma de direito subjetivo. Isto é meu direito. Não podem fazer isso comigo. De apego às conquistas
sociais. Portanto, o Estado é atravessado por contradições. Por mais que as políticas neoliberais busquem se implantar como doxa, como verdade absoluta, existem lutas que são travadas e que colocam o Estado na encruzilhada de também promover certas políticas sociais que atenuem a avassaladora marcha do neoliberalismo. Daí que, para Bourdieu, o Estado é uma realidade ambígua. Não se pode dizer apenas, diz Bourdieu, não se pode dizer apenas que é um instrumento a serviço dos dominantes. Sem dúvida, o Estado não é completamente neutro, completamente independente dos dominantes, mas tem uma autonomia tanto maior quanto mais antigo ele for, quanto mais forte, quanto mais conquistas sociais importantes tiver registrado em suas estruturas. Ele é o lugar dos conflitos, por exemplo, entre os ministérios financeiros e os ministérios gestadores, encarregados dos problemas sociais, para resistir à involução do Estado, involução esta que é promovida pelo neoliberalismo ao tentar eliminar o máximo possível a ação no sentido de construção de políticas sociais, para resistir à involução do Estado, isto é, contra a regressão a um Estado penal encarregado da repressão, sacrificando pouco a pouco as funções sociais, educação, saúde, assistência, etc., o movimento social pode encontrar apoio nos responsáveis pelas pastas sociais, ou seja, naqueles que estão do lado da mão esquerda do Estado, encarregados da ajuda aos desempregados crônicos que se preocupam com as rupturas da coesão social, com o desemprego, etc., e que se opõem aos responsáveis pelas finanças, que só querem saber das coerções, da globalização e do lugar que ocupa esta globalização no mundo e nos respectivos países dentro dos quais estão procurando gerir os assuntos públicos. Bourdieu observa que não é possível desvincular hoje a questão do Estado daquela ligada à mundialização, que para ele é um mito. Para combater o mito da mundialização, que tem por função instaurar uma restauração, uma volta a um capitalismo selvagem, mas racionalizado e cínico, promovido no âmbito do Estado, é preciso voltar aos fatos. Portanto, só é possível demolir o mito da mundialização, aquele mito de que estamos diante de uma necessidade inexorável, estamos diante de um rumo que não pode reverter as suas diretrizes. Para fazer isto, é necessário voltar aos fatos, ou seja, conhecer o que é esta tal de mundialização, a fim de poder contrapor um projeto a esta mundialização neoliberal. É importante observar que esta contraposição da qual Bourdieu está falando não está no sentido de superar o capitalismo para construir uma sociedade de caráter socialista ou comunista. Bourdieu está apontando no sentido de domesticar as tendências mais perversas que existem no interior do capitalismo. E ao apontar para as formas de ação possíveis, ele até cai em uma certa ingenuidade, ao revelar que não conhece ou desconhece efetivamente o que é o Estado na sociedade de classes, ou então o que é o caráter de classe do Estado.
Preocupa Bourdieu fundamentalmente a destruição da proteção social que está ocorrendo, na leitura que ele faz, nos países da Europa Ocidental. Dirá ele, os países europeus de frágil proteção social, com salários baixos, podem tirar partido de suas vantagens na competição, mas puxando para baixo os outros países, assim obrigados a abandonarem as conquistas sociais para resistir. Observemos que a perspectiva de Bourdieu é uma perspectiva que busca garantir as bases daquilo que se convencionou chamar estado de bem-estar social ou welfare state. Este agravamento das políticas sociais, esta destruição das políticas sociais públicas, foi favorecido fundamentalmente pelo advento do thatcherismo na Inglaterra. O thatcherismo, ele não produziu a segurança para os trabalhadores na Europa. Pelo contrário, ele ampliou o leque de insegurança para o conjunto da força de trabalho. É lógico que esta reflexão de Bourdieu poderia ser estendida a outros países, mas ele está procurando investigar fundamentalmente aquela realidade à qual ele está mais intimamente ligado, que é o continente europeu e, em particular, a França. Observa, neste sentido, Bourdieu, a política thatcheriana provocou uma formidável insegurança, um sentimento de abatimento, primeiro entre os trabalhadores braçais, mas também na pequena burguesia. Nos Estados Unidos, por exemplo, se assiste à multiplicação dos empregos precários e subremunerados, que fazem baixar artificialmente as taxas de desemprego. As classes médias americanas, submetidas à ameaça da demissão brutal, conhecem uma terrível insegurança, mostrando, assim, que o importante no emprego não é apenas o trabalho e o salário que ele oferece, mas a segurança que ele garante. Em todos os países, a proporção dos trabalhadores temporários cresce em relação à população dos trabalhadores permanentes. Portanto, os instáveis crescem muito mais do que os trabalhadores relativamente estáveis. A precarização e a flexibilização acarretam a perda das insignificantes vantagens, muitas vezes descritas como privilégios de marajás, que podiam compensar os salários baixos, como um emprego duradouro, as garantias de saúde e de aposentadoria. A privatização, por sua vez, acarreta a perda das conquistas coletivas. Os novos contratados são, em geral, jovens, aquilo que a literatura convencionou chamar de empregos McDonald's, o que faz com que esta insegurança atinja, essencialmente, os jovens. O desespero dos jovens chega ao clímax, acarretando a delinquência e outros fenômenos extremamente dispendiosos. Basta ver a respeito disso toda a literatura que se desenvolveu em torno daquilo que vem sendo chamado de geração 1.000 euros no conjunto da Europa, ou então de geração 600 marcos, quando se refere à Alemanha. A este quadro, observa Bourdieu, se acrescenta hoje a destruição das bases econômicas e sociais das conquistas culturais mais preciosas da humanidade. A autonomia dos universos de produção cultural em relação ao mercado, que não havia cessado de crescer graças às lutas e aos sacrifícios dos escritores, artistas e intelectuais, está cada vez mais ameaçada. O reino do comércio e do comercial se impõe cada dia mais à literatura,
notadamente por meio da concentração dos canais de comunicação, cada vez mais diretamente submetidos às exigências do lucro imediato. Além disso, observa Bourdieu, a crítica literária e artística entregue aos acólitos mais oportunistas dos editores ou de seus cúmplices com as trocas de favores e, principalmente, o cinema, se subordinam a esta lógica, sem falar das ciências sociais, condenadas a submeter-se às encomendas diretamente interessadas das burocracias das empresas ou de Estado, ou de morrer pela censura dos poderes, representados pelos oportunistas ou do dinheiro. É dentro deste contexto, ou é dentro, à luz destes elementos, que Bourdieu vai observar que a globalização é um mito. Um mito não no sentido de que ela não existe, e sim de que as promessas que ela anuncia não se realizam e não podem se realizar, uma vez que subordinadas que estão à lógica do neoliberalismo. Lembrando que o neoliberalismo é a linha de frente do capital. Bourdieu não está entrando aqui na discussão a respeito do capital, tal como o fez Marx. Ele está tratando o neoliberalismo como um determinado terreno ideológico que tem orientado aquilo que abstratamente se chama por lógica de mercado. Prossegue Bourdieu, observando que se a globalização é, antes de tudo, um mito justificador, há um caso em que ela é bem real, é a dos mercados financeiros. Caminha-se para um mercado financeiro unificado, o que não quer dizer homogêneo, dominado por certas economias. Mercado que dispõe de uma grande margem de liberdade. O mercado financeiro é um campo no qual os dominantes ocupam uma posição tal que podem definir, em grande parte, as regras do jogo. Essa unificação dos mercados financeiros em torno de um certo número de nações detentoras da posição dominante acarreta uma redução da autonomia dos mercados financeiros nacionais. E aqui temos uma fragilidade no interior do pensamento bourdieusiano. Ele está olhando para o mercado, sem atingir, contudo, a lógica interna deste mercado, que é o capital propriamente dito. O capital, ele não aparece no leque de investigação de Bourdieu. Quando ele fala de capital, ele se refere não àquela ideia que Marx está levantando do que significa capital na sociedade capitalista, e sim das propriedades adquiridas por determinados indivíduos ou grupos de indivíduos para fazer valer a sua posição dentro dos campos. Capital para Bourdieu é tudo aquilo que os indivíduos podem operacionalizar para conquistar posições ou garantir posições no interior do campo. Não tem a mesma conotação que em Marx, onde capital é dinheiro posto num processo contínuo de valorização. Bourdieu fica limitado à ideia dos mercados, seja do mercado global ou então dos mercados nacionais, sem enveredar, no entanto, para a discussão das classes em sua profundidade. Prossegue Bourdieu, observando, portanto, que a globalização não é uma homogeneização, mas, ao contrário, é a extensão do domínio de um pequeno número de nações dominantes sobre o conjunto das praças financeiras nacionais. Daí resulta uma redefinição parcial da divisão do trabalho internacional, cujas consequências atingem os trabalhadores europeus, por exemplo, ao transferir capitais e indústrias para os países de mão de obra barata.
esse mercado do capital internacional tende a reduzir a autonomia dos mercados do capital nacional e, particularmente, a proibir a manipulação pelos estados nacionais das taxas de câmbio, das taxas de juros, que são cada vez mais determinadas por um poder concentrado nas mãos de um pequeno número de países. Os poderes nacionais estão submetidos ao risco de ataques especulativos por parte de agentes dotados de fundos maciços que podem provocar uma desvalorização, sendo evidentemente os governos de esquerda particularmente ameaçados, pois provocam a desconfiança dos mercados financeiros. Portanto, é a estrutura do campo mundial que exerce uma coação estrutural, o que confere aos mecanismos uma aparência de fatalidade. A política de um Estado particular é largamente determinada pela sua posição na estrutura da distribuição do capital financeiro, que define a estrutura do campo econômico mundial. Aqui ele retorna à ideia do campo, mas é importante observar que, por este ritmo de leitura, o que, na verdade, o que, no fundo, Bourdieu está colocando é o seguinte, que a estabilidade conquistada pelos trabalhadores europeus está ameaçada pela existência daqueles países onde a força de trabalho é mais barata. O processo de mundialização, ao permitir a circulação do dinheiro sob forma de capital em nível planetário, acabou drenando uma parte destes capitais para aquilo que antigamente se chamava o terceiro mundo. E com isso, os capitais podem contar com uma força de trabalho mais barata, que ameaça aquelas conquistas obtidas ao longo de décadas do pós-guerra pela classe trabalhadora europeia. Observem que ele não entra na problematização de como estes mercados eles estão articulados mundialmente sob a égide do capital e como que, sob a égide do capital, o conjunto da classe trabalhadora passa a absorver a perversidade do próprio capital. É como se fosse necessário olhar para apenas para os trabalhadores europeus, sem se preocupar com o que está acontecendo com os trabalhadores do terceiro mundo. É lógico que a leitura de Bourdieu, provavelmente, ela não está seccionando o mundo desta maneira, mas a atenção que ele dá aos trabalhadores europeus, não vinculando a perversidade do neoliberalismo junto àqueles países que, de longa data, jamais contaram com a estrutura mínima de um estado de bem-estar social, ainda que dentro da lógica do capital, leva a ver que a sua preocupação é uma preocupação bastante setorizada. Diante do que está acontecendo com a classe trabalhadora na Europa, em razão do avanço das políticas neoliberais, Bourdieu se pergunta: o que se pode fazer? E aqui vamos encontrar o Bourdieu como homem de ação, e um Bourdieu que também cai na ingenuidade de acreditar que é possível reformar a estrutura do capital e a lógica do capital. Esta reflexão vale a pena ser resgatada. Dirá Bourdieu, é preciso aplicar à economia dominante as suas próprias armas e lembrar que, na lógica do interesse mais amplo, a política estritamente econômica não é necessariamente econômica, gerando insegurança das pessoas e dos bens, e logo custos com polícia, etc. Mas, precisamente, é necessário questionar de forma radical a visão econômica que individualiza tudo, tanto a produção como a justiça ou a saúde, os custos como os lucros, esquecendo que a eficiência depende dos fins com os quais é medida
rentabilidade financeira para os acionistas e investidores, como hoje, ou satisfação dos clientes e usuários, ou, mais amplamente, satisfação e concordância dos produtores, dos consumidores, e assim sucessivamente da maioria. Observemos que Bourdieu está apresentando aqui uma leitura extremamente romântica do capitalismo, como se o que ocorre no plano mundial fosse uma questão de descuido por parte do capital, e não a lógica interna do próprio capital. E prossegue ele. A essa economia estreita e de visão curta, é preciso opor uma economia da felicidade, que levaria em conta todos os lucros individuais e coletivos, materiais e simbólicos, associados à atividade como a segurança, e também todos os custos materiais e simbólicos associados à inatividade ou à precariedade. Não se pode trapacear com a lei da conservação da violência. Toda violência se paga. Por exemplo, a violência estrutural exercida pelos mercados financeiros, sob forma de desemprego, de precarização, etc., tem sua contrapartida em maior ou menor prazo, sob forma de suicídios, de delinquência, de crimes, de drogas, de alcoolismo, de pequenas ou grandes violências cotidianas. Portanto, é necessário reformar a rota perversa na qual entrou a sociedade capitalista, fazendo com que ela retome parâmetros humanísticos que deveriam orientar toda e qualquer política que é construída a partir do âmbito do Estado. Uma leitura extremamente romântica, diante de uma crítica que não é feita, ou diante de uma não crítica radical à sociedade capitalista, o que sobra a Bourdieu é uma crítica romântica ao capitalismo. Ou seja, é necessário acordarmos, ou é necessário que aqueles que detêm os mecanismos de dominação acordem e comecem a perceber que aquilo que está sendo feito é mais contraproducente do que produtivo. No estado atual, prossegue Bourdieu, as lutas críticas dos intelectuais, dos sindicatos e das associações devem se fazer prioritariamente contra o enfraquecimento do Estado. Portanto, é necessário reformar o Estado. Bourdieu não está questionando a essência do Estado, e sim a forma do Estado, a forma assumida pelo Estado sob o neoliberalismo. Os Estados nacionais estão minados por fora pelas forças financeiras e por dentro pelos cúmplices dessas forças financeiras, isto é, os financistas, os altos funcionários das finanças, etc. Penso que os dominados têm interesse em defender o Estado, em particular no seu aspecto social. Podendo-se lutar contra o Estado nacional, é preciso defender as funções universais que ele cumpre e que podem ser cumpridas tão bem, se não melhor, por um Estado supranacional. Portanto, vamos humanizar o Estado, fazendo com que esta humanização do Estado tenha dimensões que transcendam o caráter nacional. Não se deveria lutar pela construção de um Estado supranacional relativamente autônomo em relação às forças econômicas internacionais e às forças políticas nacionais e capaz de desenvolver a dimensão social das instituições europeias? Por exemplo, as medidas visando garantir a redução da jornada de trabalho só teriam sentido pleno se fossem tomadas por uma instância europeia e aplicáveis ao conjunto das nações europeias. Historicamente, diz ele, o Estado foi uma força de racionalização. Aqui encontramos um Bourdieu extremamente hegeliano. Historicamente, o Estado foi uma força de racionalização, mas que foi posta a serviço das forças dominantes. Ou seja, o Estado perdeu o rumo, foi tomado por forças nefastas, por forças negativas, que desvirtuaram o sentido racional do Estado.
Historicamente, o Estado foi uma força de racionalização, mas que foi posta a serviço das forças dominantes. Para evitar que assim seja, portanto, para que seja possível fazer com que o Estado se torne um Estado racional, o Estado de todos, não basta insurgir-se contra os tecnocratas. Seria necessário inventar um novo internacionalismo, pelo menos na escala regional da Europa, capaz de oferecer uma alternativa à regressão nacionalista que, graças à crise, ameaça mais ou menos todos os países europeus. Tratar-se-ia de criar instituições capazes de controlar essas forças do mercado financeiro, de introduzir uma proibição de regressão em matéria de conquistas sociais. Portanto, é por meio de leis que o problema será consertado. Para isso, é indispensável que as instâncias sindicais hajam nesse nível supranacional, pois é ali que se exercem as forças contra as quais elas combatem. É preciso, portanto, tentar criar as bases organizacionais de um verdadeiro internacionalismo crítico, capaz de se opor verdadeiramente ao neoliberalismo. Mas Bourdieu não para aí. Ele prossegue na sua leitura humanística abstrata, apontando para a saída possível diante dos avanços do neoliberalismo. Dirá ele: filósofos modernos ou pós-modernos, quando não se contentam em deixar as coisas como estão, envolvidos com seus jogos escolásticos, se fecham numa defesa verbal da razão e do diálogo racional, ou pior, propõe uma variante dita pós-moderna, na verdade, radical, chique, da ideologia do fim das ideologias, com a condenação dos grandes relatos ou a denúncia nihilista da ciência. Portanto, não é no plano das teorias pós-modernas que a saída pode ser encontrada, segundo Bourdieu. A força da ideologia neoliberal se apoia em uma espécie de neodarwinismo social, e nisto ele está correto. São os melhores e os mais brilhantes, como se diz em Harvard, que triunfam. Por trás da visão mundialista da internacional dos dominantes, há uma filosofia da competência, segundo a qual são os mais competentes que governam e que têm trabalho, o que implica que aqueles que não têm trabalho não são competentes. E aqui, quando ele retorna para investigar quais são os parâmetros que alimentam o ideário neoliberal, ele está se colocando como um cientista e acertando na leitura. Há os winners, os vencedores, e os losers, os perdedores. Há a nobreza, o que eu chamo de nobreza de Estado, isto é, essas pessoas que têm todas as propriedades de uma nobreza, no sentido medieval do termo, e que devem sua autoridade à educação, ou melhor, segundo eles, à inteligência, concebida como um dom do céu, quando sabemos que, na realidade, ela é distribuída pela sociedade, fazendo com que as desigualdades de inteligência sejam desigualdades sociais. Lembrando que, para Bourdieu, não existe o princípio do dom, o que faz com que certos indivíduos sejam mais bem-sucedidos no interior do aparato escolar, por exemplo, não é o fato de que uns têm dom para os estudos e outros não, e sim os capitais que estes indivíduos possuem ao entrarem no sistema escolar. A ideologia da competência convém muito bem para justificar uma oposição que se assemelha um pouco à dos senhores e dos escravos. De um lado, os cidadãos de primeira classe, que possuem capacidades e atividades muito raras e regiamente pagas, que podem escolher o seu empregador, enquanto os outros são escolhidos por seu empregador, no melhor dos casos, que estão em condições de obter altos salários no mercado de trabalho internacional, que são superocupados, homens e mulheres
homens e mulheres. E ele abre um parênteses observando: li um belo estudo inglês sobre esses casais de executivos loucos que correm o mundo, pulam de um avião para outro, têm salários alucinantes, que nem conseguem sonhar em gastar durante 4 vidas, etc. E do outro lado, portanto, deste lado que não está se locupletando com as benesses das políticas neoliberais ou então com os valores defendidos pelo neoliberalismo, se encontra uma massa de pessoas destinadas aos empregos precários ou ao desemprego. Bourdieu encaminha suas considerações finais neste texto, observando, portanto, que a globalização é um mito porque ela não beneficia a todos, e sim ela atende a uma parcela, deixando a grande maioria na berlinda. Nesse sentido, diz ele, Max Weber dizia que os dominantes têm necessidade de uma teodiceia dos seus privilégios, ou sociodiceia, isto é, uma justificação teórica para o fato de serem privilegiados. A competência está hoje no centro dessa sociodiceia, que é aceita, evidentemente, pelos dominantes. É de seu interesse, mas também pelos outros. Na miséria dos excluídos do trabalho, na miséria, mas também pelos outros. Na miséria dos excluídos do trabalho, na miséria dos desempregados crônicos, há algo mais que no passado. Portanto, aquilo que historicamente havia sido relativamente superado está retornando, ou seja, os parâmetros do neoliberalismo repõem as perversidades do século XVIII e XIX, momento no qual o capitalismo estava ainda amadurecendo, recolocam aqueles velhos dilemas num patamar mais elevado, no qual a grande massa se degrada cada vez mais. Ele encerra seu texto fazendo uma pequena referência à questão da miséria escolar. Diz ele, a miséria do desempenho escolar, que não determina apenas os destinos sociais, mas também a imagem que as pessoas fazem desse destino, contribui, sem dúvida, para explicar o que se chama de passividade dos dominados, dificuldade de mobilizá-los, etc. Ou seja, foi interiorizado socialmente o espírito de que alguns possuem o dom e outros não possuem o dom, que alguns são chamados a serem os vencedores, enquanto a maioria é chamada para fazer parte do bloco dos perdedores. Trata-se de uma visão de mundo tecnocrática, que está inscrita em estado implícito no sistema escolar e está, portanto, profundamente interiorizada. É necessário, portanto, que os intelectuais, que são detentores de capital cultural, eles atuem resolutamente para superarem esta leitura de mundo. Portanto, é necessário que os intelectuais se engajem no sentido de desmistificar estes mecanismos de violência simbólica que percorrem o espaço social. E conclui Bourdieu. É um dos fundamentos de sua ambivalência, de seu tímido engajamento nas lutas que favorece a proliferação destas leituras. É necessário que os intelectuais deixem de participar confusamente dessa ideologia da competência. Quando se revoltam, é ainda uma revolta bastante tímida, uma vez que julgam que não recebem tudo o que lhes é devido, dada a sua competência garantida por seus diplomas. Portanto, aqui, Bourdieu está evocando os intelectuais a se engajarem no sentido de problematizarem cada vez mais as estruturas que alimentam o mecanismo de violência simbólica que percorre o ideário neoliberal. Ainda que a saída pautada por
Bourdieu seja bastante romântica, buscando uma espécie de reforma humanística do capitalismo, este texto ele contém vários elementos importantíssimos de problematização a respeito do ideário neoliberal. Ficando aqui, portanto, o convite para que leiam este texto. É sempre importante ler o texto. A exposição pode contribuir para compreender o texto, mas nada substitui a leitura calma, tranquila e rigorosa do texto. Bom, é isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão, que foi dividida em duas partes para termos a tranquilidade de fazer a exposição. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos importantes no terreno das ciências sociais. Até uma próxima.